Olá, queridos, olá, queridas. É um prazer estar de volta aqui para a gravação de mais um vídeo. Nesta feita, lendo agora, estudando com vocês a nossa apostila de número 14, que vai tratar da hermenêutica. Meu nome é Alexandro, temos esse curso básico de teologia, a qual é um estudo sistemático que vamos botando as matérias de acordo, que fique fácil a compreensão de todos, e com isso vocês vão construindo o seu raciocínio de forma lógica, de forma sistemática. Para começar, eu quero desejar boas-vindas a vocês nessa jornada de interpretação pela Palavra de Deus. E hoje estudaremos esse tema, hermenêutica bíblica, que é a arte e a ciência de interpretar corretamente as escrituras sagradas. Pegue sua Bíblia, pegue sua apostila, se não tem, solicite, eu posso te enviar via PDF. Temos também o livro que contém todas as apostilas no livro do curso básico, deixando claro para vocês que a intenção aqui não é esgotar o tema, de longe não chegamos nem perto disso, porque o que acontece essa disciplina, ela, numa faculdade de teologia, é no mínimo 80 horas. Leva-se 80 horas ou um semestre para estudar essa disciplina, ou cada uma delas. O curso de teologia são 4 anos, mas eu tento trazer pelo menos a explicação do que se trata a disciplina e algumas chaves a qual você pode usar para desenvolver o seu trabalho de pesquisa, e você possa abrir seu raciocínio e daí você caminhar nos estudos. Como falei, a sistemática ela é organizada. Começamos com a Bíblia, estudando a bibliologia. Muitas coisas que vamos citar hoje da hermenêutica, é importante você ter estudado a disciplina de bibliologia, porque o livro que estudamos, que vamos fazer a interpretação, é justamente a Bíblia Sagrada. Então, tudo sobre a Bíblia Sagrada está lá na disciplina 1. Primeiro, vamos para os fundamentos da hermenêutica. Ela é dividida em 2 categorias principais. Primeiro, a hermenêutica geral. É a parte que ensina como interpretar qualquer tipo de escrito, não importa qual seja o assunto. A hermenêutica geral, ela trata qualquer assunto. A específica, que é o caso que vamos estudar hoje, especificamente a hermenêutica bíblica. Por quê? Porque ela se concentra em interpretar textos específicos, como leis, história, profecias, poesias, gêneros literários a qual a Bíblia é escrita. É importante, cada um desses estilos de escrita a qual falei aqui, né, de leis, história, poesias, profecias, esses estilos, ele se caracteriza, ele tem essas características e, portanto, precisa de método para estudar, para termos as interpretações corretas, porque cada um estilo desse tem que ter uma interpretação diferente. Então a Bíblia é composta desses vários estilos literários a qual vamos ter que esmiuçar e aprender. O contexto, como eu falei, a hermenêutica ela é a ciência e a arte da interpretação. Seu objetivo é transpor o abismo que existe, vou citar aqui alguns, que é o histórico, cultural, o da língua, né, o abismo linguístico, e também literários, que existe entre o texto sagrado e nós. Os obstáculos a essa interpretação direta incluem alguns abismos aqui, como já falamos. Esses bloqueios nos impedem a entender a Bíblia de uma forma automática. Não é ler o texto e já entendeu. Primeiro a gente tem que entender algumas coisas aqui, como eu falei. Primeiro, o primeiro abismo é o da história. Existe séculos de distância entre nós e os autores. Se a gente for olhar coisas que nossos avós falavam, se for repetir,
vai estar fora de moda. Talvez eu vou ter que pedir uma pessoa mais velha para dizer o que significa aquilo. E pegar esse contexto histórico vai te ajudar muito quando for estudar a palavra de Deus. Outro também é a questão da cultura. Ela trata de costumes e mentalidades diferentes, a maneira de raciocinar. E naquela época fazia sentido, hoje talvez a gente lendo parece que não faz sentido, mas a gente entender a cultura da época e trazer para hoje a nossa realidade, fica mais fácil a gente entender. Línguas também. A língua foi escrita predominantemente, a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, todo em hebraico, e o Novo Testamento em grego, que era a língua da época. E nesse intermédio também tem algumas citações em aramaico. Foi a língua a qual o povo hebreu, o povo de Israel, usou no período do seu exílio, quando estavam fora, aprender essa cultura. E na época de Jesus também, a língua que os judeus falavam era o aramaico. Mas eles viviam dentro da cultura grega, então, por isso do grego. Existe também a questão dos gêneros, a poesia, as profecias, as parábolas. Então, assim, a maneira de falar, se você for pegar uma poesia, talvez você lendo, parece que não faz sentido. Se você for pegar em Cantares, as declarações, né, poéticas da poesia para falar da mulher, se você pegar ali, estava falando de animais, comparação com animais. Então, se você pegar hoje, for falar algo para uma mulher citando aqueles versos, aquelas formas que eles falavam, parece que não faz sentido. Mas quando você entende esse contexto histórico, cultural, linguístico e o gênero que está sendo escrito, fica mais fácil compreendermos. É nessa hora que entra a importância de se estudar a hermenêutica. A hermenêutica vai te dar ferramentas a qual você vai conseguir manusear bem a palavra. E sobre fazer esse manuseio, vamos ver o que a Bíblia diz aqui na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, ó, estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro de que não tem de se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Sabemos que a Bíblia ela é um livro duplo, porque é um livro, tanto um livro que traz questões humanas, como também questões espirituais. Apesar de ser escrito por homens, ele é inspirado. O Espírito Santo é o autor intelectual da Bíblia. Então, precisamos também da direção do Espírito Santo para entender. A gente pode dar um exemplo aqui, que só recitar o texto não quer dizer que a gente entendeu. Às vezes, precisamos, principalmente quando é um texto a qual tem a sua visão teológica, precisa da interpretação do Espírito Santo para convencer. Você pode ensinar até um papagaio a falar, citar um texto bíblico, mas isso não quer dizer que ele está sentindo aquilo. Você, como ser humano, quando você tem um coração voltado, um coração cristão, e lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai confirmar com você o que você está estudando. Então é importante porque, como falamos, as pessoas são diferentes em muitos aspectos. O intelecto da pessoa, os gostos, a questão moral também, da visão moral que a pessoa tem de mundo, e etc. O que naturalmente leva a diferentes interpretações da Bíblia. Mas quando a gente passa a estudar a palavra com a orientação, com as ferramentas necessárias, entendendo essa questão histórica, cultural, linguística e literal, entendendo o idioma, entendendo a letra, não é obrigado você ter que falar o hebraico completo, nem o grego, mas vocês podem, né, quando tiver dúvida de uma palavra, se esmiuçar, peneirar, pescar, garimpar, e você vai conseguir ter a interpretação correta. Essa matéria tem muito a ver com a matéria anterior. Como eu digo, o nosso sistema de estudo, ele é sistemático, e eu tentei colocar as disciplinas, uma complementando a outra. A gente falou de seitas e heresias, religiões comparadas, porque houve muito erro. Por que surgiu essas heresias? Por que surgiram essas seitas? Pela má interpretação da palavra. A pessoa pegar um texto e dali criar uma religião.
diz que hoje existe mais de 30 mil denominações, mais de 30 mil. Imagine quantas visões diferentes, mas quando a Bíblia fala de igreja, ela fala só de uma, a igreja de Cristo, a qual conhece ele, conhece a palavra e conhece a verdade. Uma pessoa humilde, com o coração aberto, ela vai conseguir compreender. Mas hoje temos ferramentas a qual podemos nos debruçar, a aprender, a entender, a examinar, como disse aqui a tradução aqui, a qual nós lemos, estude para se apresentar. Tem textos da Bíblia que diz, medita na palavra. A Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura. Quando fala de santidade, santificam na palavra. Então a gente tem esse livro aqui, ó. Temos materiais, outros livros, para nos ajudar, mas são apenas ferramentas. O que conta de verdade para a nossa edificação é a palavra divinamente inspirada, porque ela é apta para ensinar, para redarguir, para guiar em todo o caminho correto. E devemos entender porque a palavra de Deus, ela é revelada não é somente para doutores, para teólogos, não. É para todos. Como eu falei, um coração humilde e uma Bíblia na mão, ele vai conseguir. Agora você não pode ser preguiçoso, deixar, abrir o texto, ler uma passagem, esperar que o Espírito Santo faça um download na sua memória. Não, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que amar a palavra, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Apesar dessas diferenças todas que existem, Deus tem um plano de salvação para todos, para analfabeto, para cego, para surdo, para mudo, mas Deus precisa de ferramentas. Você que está escutando esse vídeo, você tem a disponibilidade de estudar, você tem o interesse, você colocou-se à disposição, então você vai se debruçar, você vai estudar. E eu te convido a fazer isso comigo. Vamos estudar a palavra de Deus. Para quê? Para unir pessoas em Cristo, derrubando todas as barreiras, seja ela de cor, raça, sexo, nacionalidade, condição social. Como diz lá na Bíblia, tanto na carta aos Gálatas 3:28, como também Colossenses 3:11, que não há separação de povos quando fala de salvação. A salvação é para todos que creem em Jesus. Portanto, devemos nos dedicar a levar essa palavra. Mas primeiro, estude a palavra para se apresentar como um obreiro aprovado, de que não tendo que se envergonhar. Por quê? Porque se preparou, porque estudou. A hermenêutica, ela é essencial para que todos possam entender de forma unificada esse plano de salvação. O objetivo final é esse aí, é o plano da salvação. A Bíblia se resume nisso. Você vê textos, vê parábolas, vê várias citações, mas no final, ali quando diz que Jesus, contando a parábola do filho pródigo, um filho que chegou para o pai, pediu essa herança e foi embora. Isso pode causar um erro doutrinário. Imagine você ler o texto e aí dizer, eu vou pregar hoje sobre o filho que pediu herança. Aí você vai para o culto, igreja, peça a sua herança. Aqui a Bíblia diz que o filho pediu herança e o pai deu. Não, se você for olhar o contexto, qual foi o contexto? Se você for interpretar, imagine, e o filho mais novo, a herança, aí quando você vai estudar aí, são muitas coisas que vai estudar. Se você pegar esse filho aí, o mais novo, quando ele pediu a herança ali, ele estava dizendo, meu pai, você para mim morreu. Isso aí me remete, sabe o quê? Adão, quando chegou para Deus e disse, Deus disse, não faça isso, eu vou prover tudo. E o homem disse, não, eu vou. Deus disse, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então o homem preferiu, escolheu. Então olha como é o risco. Você pegar um texto desse e dizer que você também tem direito à herança e pedir. E quando você se arrepender, você volta lá que ele vai te dar tudo de novo, vai te receber. Isso aí trata do plano da salvação. Então tudo na Bíblia converge para o plano da salvação. E a hermenêutica bíblica, ela busca um significado original pretendido por Deus. Como eu falei, tem um significado original. Toda a Bíblia ali, ó, vai andando ali, ó,
apontando, como eu sempre digo, apontando tudo para Cristo, para o plano de redenção do homem. E a hermenêutica bíblica, ela busca um significado original pretendido por Deus, como eu falei. Tem um significado original. Toda a Bíblia ali, ó, vai andando ali, ó, apontando, como eu sempre digo, apontando tudo para Cristo, para o plano de redenção do homem. Um breve histórico da interpretação no longo da história, você vê que o uso do Antigo Testamento no Novo, o Novo Testamento, 10% dele são citações ou parafrases do Antigo Testamento. A parafrase quer dizer a mesma coisa em outras palavras. Então, 10% do Novo Testamento são todos de citações do Antigo Testamento, de forma clara. Dos 39 livros que contém no Antigo Testamento, apenas 9 não está no Novo. 30 livros do Antigo Testamento está citado no Novo Testamento. Sobre as citações do Antigo Testamento do Novo, um bom exemplo que muito fez isso foi o próprio Jesus Cristo. Ele trazia o sentido literal. Ele tratava as histórias do Antigo Testamento como fatos reais. Ele geralmente tirava o significado de forma direta, de forma literal e não alegórica. Ele criticou muitos líderes religiosos porque eles acabavam se contradizendo e anulando a própria palavra de Deus. O pessoal que era para estudar, que era para ensinar, eles próprios estavam distorcendo a palavra. Apesar de divergências que os escribas e os fariseus tinham com Jesus, aqueles estudantes da época, você não vê nenhuma passagem, eles acusando Jesus de usar as escrituras de forma errada ou forçada. Jesus não fazia isso. Quando Jesus usava um texto ou uma forma que parece ser estranho para nós, geralmente é uma expressão daquela língua. Era aquele contexto lá, as citações em hebraico e aramaico, que talvez no português não faça sentido, mas sempre tinha sentido no que Jesus falava. Os apóstolos seguiram o mesmo exemplo de Jesus. Eles consideravam o Antigo Testamento como escritura divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo 3,16. Há muitas referências diretas a Deus como autor das escrituras no Novo Testamento. Então é importante notar que havia diferentes versões de texto bíblico circulando na época. Os escritores do Novo Testamento nem sempre citavam o Antigo Testamento palavra por palavra. Em geral, isso mostra conhecimento deles, porque eles dominavam o assunto. Eles entendiam, então eles não precisavam decorar. Eles apenas expressavam que tinham bom entendimento do assunto. Desde os tempos de Esdras, 400 anos antes de Cristo, foi o período exílio, pós-exílio, a gente vê Esdras ali se dedicando, está Esdras 9, mostra ele lá se dedicando aos escritos, e aí trazendo a linguagem para o povo. Apesar do hebraico ser a língua original do texto, mas algumas passagens ele usou também o termo em aramaico, que era a língua que alguns judeus estavam tendo esse abismo aí justamente da língua. Esdras fazia isso muito bem, esse papel de usar a hermenêutica, ferramentas para levar a palavra, a estudar. Então, o primeiro exemplo, 400 anos antes de Cristo, a gente vê o exemplo de Esdras como escritor ali, como uma pessoa dedicada a zelar pelo conteúdo da palavra, o conteúdo original da palavra. Houve algumas coisas, histórias que não dá, como eu disse, uma apostila dessa, um conteúdo desse completo, é coisas para 4 meses de aula, só dessa matéria. São no mínimo 80 horas, e um curso básico são 20 horas, 40 horas. E a gente está aqui até com dificuldade para trazer um conteúdo que consiga abrir a mente de vocês para entender. A gente tem lá o contexto do Antigo Testamento, da interpretação literal e midrástica. Temos os pais da igreja com uso de alegorias, como Orígenes, como Agostinho, que foi do período 400. Depois temos o período
da Reforma, que trouxe o sentido literal histórico. Nós temos a modernidade, que faz a crítica textual e a hermenêutica evangélica. Calvino, ele afirmava que a Escritura interpreta a Escritura. Esse princípio continua válido. A Bíblia é interpretada pela Bíblia. Então você pega um texto ali, você tem que ver outras passagens na Bíblia que confirma aquele texto. Quando você pega situações, vou dar um exemplo aqui, da poligamia. Você vê lá Abraão tendo mais de uma mulher, você vê Davi tendo mais de uma mulher, mas você vê vários textos da Bíblia ali falando, lá desde Gênesis, deixará o pai e a mãe e uniciar ao seu esposo, a sua esposa. A gente vê os livros tratando sobre a fidelidade conjugal. Então, você tem que separar o que é uma narração histórica do que aconteceu e do qual é o desejo de Deus. Então você não pode, você tem que ter cuidado para quando for ler um texto, não falar que, Davi teve mais de uma mulher, eu também posso ter. Isso aí está totalmente errado. Então você tem que saber o tema central da Bíblia, o contexto que a Bíblia quer trazer, que é o plano de redenção para o homem, que trata de tudo do homem, da sua criação até o seu destino final. Então você tem que entender a Bíblia como um todo, não apenas pegar palavras, pegar textos separados. Ao longo desses últimos 200 anos, muitos intérpretes continuam a crer que a Bíblia é a revelação de Deus, não só em palavras, mas também em ações, né, para toda a humanidade. A Bíblia apresenta um processo de alguns passos para a interpretação bíblica. Essa apostila, ela traz e apresenta alguns processos e alguns passos que vai te ajudar na interpretação bíblica. Esse é o nosso intuito, fazer essa análise histórico-cultural e também contextual, entender o ambiente histórico, a cultura do autor e seus leitores, além da relação da passagem com o restante da obra, o que acabamos de dizer. O que essa passagem tem a ver com toda a Bíblia? Com o plano de Deus, se é isso. Você pega um texto isolado, outro dia conversando com um cunhado meu, eu abri lá no livro de Provérbios, e no final, no livro da sabedoria, tem uma parte do texto que diz: dai bebida forte aos que perecem, para que beba e se esqueça das suas tribulações, das suas angústias. Então, se você pegar um texto isolado e vai dizer, não, a Bíblia está dizendo, foi Jesus que mandou a gente beber. Então, olhe como é. Você tem que entender o que vem antes e o que vem depois do texto. E qual o sentido do texto. Mais na frente, vamos dizer algumas perguntas que você deve se fazer no processo de investigação, para você conseguir entender a Bíblia. Olhe que não é fácil se você pegar uma história, vamos dizer, a história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Se explicar, até uma criança entende. Mas se você pegar uma obra, uma obra maior, vamos dizer lá, eu nunca li, mas vamos lá que você lê Shakespeare. Será que você vai ler e vai entender ali, como ele está dizendo tudo? Fazer aquela interpretação daquele texto? Então, assim, qualquer obra, ela demanda um estudo, demanda uma pesquisa. Até um conteúdo de uma própria faculdade, você vai estudar uma matéria, não é só ler, às vezes você tem que ir em outras fontes, buscar outras ferramentas de consulta para entender. Com a Bíblia não é diferente. E mais na frente vamos tratar da importância do jejum, da oração, da dedicação, de se colocar, ter um coração disposto também para aprender da palavra de Deus, porque em tudo exige esforço. Em matérias naturais e nas matérias espirituais não vai ter esforço? Muito pelo contrário. O esforço é dobrado, o esforço é maior. Por ser espiritual, não, Deus vai me revelar de maneira sobrenatural, vai aparecer um anjo, vai aparecer uma teofania para eu tentar, para me explicar. Não, você tem que se dedicar, pedir ajuda. E a Bíblia diz ao Senhor, o Senhor manda, orienta através da sua palavra, através do escritor ao Tiago, ele diz, não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Você pode pedir sabedoria, mas para estudar, você tem que se dedicar.
Não apenas ficar de domingo em domingo vendo apenas um texto temático e aí desenrola lá e você não pega uma frase lá do culto e acabou. Não. Como eu falei na matéria anterior, você não é para ser um turista de Bíblia que de vez em quando dá uma passeada lá, tira uma selfie, tira uma foto, faz uma postagem no status, no Instagram, de um texto bíblico. Não. Você tem que ser um explorador, um pesquisador. Algumas perguntas é bem interessante você fazer. Você pode anotar aí ou adquirindo nossa apostila, você vai ter as perguntas importantes que você pode se fazer quando estiver diante de um texto. Primeiro, qual o ambiente histórico em geral? Tem bíblias de estudo que conseguem trazer um pouco desse ambiente histórico geral. Algumas bíblias ela traz isso. A data cronológica lá do escrito, com que ano foi escrito, já ajuda. Qual o ambiente histórico geral? Então, outra pergunta. Qual o contexto histórico-cultural específico e o propósito do livro? Qual a situação histórica geral enfrentada pelo autor e pelos leitores? Quais os costumes ajudam a entender essas ações? Qual o nível de compromisso espiritual da audiência? Perguntas secundárias também. Para o propósito do livro, quem foi o autor? Qual o seu ambiente e experiência espiritual? Para quem ele estava escrevendo? Qual a intenção do autor ao escrever o livro em questão? Forma de determinar o propósito. Observar declarações explícitas ou repetições de frase. Observar a parte exortativa, que encoraja e admoesta. Observar pontos omitidos ou problemas abordados. Contexto imediato. Entender os versículos ao redor da passagem. O que vem antes, o que vem depois. Um exemplo. Jesus ali na sua última semana, ele passou ali, viu aquela figueira tendo fome, foi lá, amaldiçoou a figueira. Eu já me bati com esse texto aqui, para você ver que interpretação bíblica não é fácil. Eu já fiquei 24 horas em um versículo, para você ver como é difícil. E levei anos para entender. Então não é fácil. Eu lia, hoje eu comecei a ter uma claridade melhor sobre essa citação. Você vê ali Jesus amaldiçoando a figueira. Aí depois ali Jesus vai e vê no templo aquele povo ali vendendo no templo. Jesus vai lá, derruba as mesas, vira tudo. Aí depois no outro texto volta, ó a figueira de novo, seca. E no meio aquele povo ali no templo profanando. O que acontecia ali estava no meio. É o povo de Israel. É a confrontação com aquele povo que mostrava só aparência. Mas a gente também pode aplicar isso aos dias de hoje. Da gente não estar só no evangelho. A Bíblia também faz referência a gente como árvores. Jesus sendo a oliveira verdadeira, a gente como figueira braba, enxertado. E a gente também tem que dar fruto. Se der fruto, ele poda, como está em João 15, para que dê mais fruto. E o que não pode, ele corta e seca também. Então, olha as conexões. Olha as perguntas, olha os contextos imediatos, olha as referências entre os versículos. Olha as passagens, como elas se integram. Então você tem que ler a Bíblia nessa visão de entender qual é o propósito da leitura. Outras perguntas secundárias. Quais os principais blocos de material e como eles se encaixam? E aí eu consegui encaixar aí, ó, a figueira e Israel no meio, o povo ali. Então, olha como elas se encaixam. Como a passagem contribui para a argumentação do autor. O que é que o autor queria dizer ali? Qual foi a perspectiva do autor? A passagem é descritiva, está narrando um fato? Ou ela é prescritiva, dando uma ordem? Então é bom fazer essa distinção. Qual o ensino principal e quais os detalhes? São muitas perguntas. A quem se destinava aquela passagem? É muito importante. Então vamos dar uma pausa aqui, vamos para outra parte, que é o método de estudo. Vamos agora falar sobre métodos de estudo.
Vale a pena ressaltar aqui, chamar atenção para um ponto crítico, que hoje vivemos uma crise de interpretação no Brasil. Ela não só é na questão bíblica e espiritual, mas também educacional e cultural. Hoje passamos por um momento que a educação é deficiente. Outras coisas que têm agravado isso, as coisas muito superficiais, é muita informação e pouco aprofundamento de conhecimento. Ninguém mais aprofunda e busca uma coisa. Hoje é a questão do imediatismo. E isso também reflete uma ignorância bíblica generalizada. É triste dizer isso. Mas hoje as pessoas buscam a palavra do dia, mas não o contexto. Hoje as pessoas querem viver um versículo, Filipenses 4,13. Posso tudo naquele que me fortalece. Não olha nem o contexto, não tem nem o trabalho de ler o 12. Não tem o versículo, né? Não fala nem o capítulo 3, nem e o demais, não. É só o texto, a palavra do dia. Retira esse versículo como se fosse slogan e usa isso até na igreja. Joga aquele slogan lá e aí prega. Precisa ter uma ligação com o todo. Qual o plano de Deus como um todo? É isso que falta. O que é que preciso fazer? Reeducar espiritualmente a igreja. Ensinar os fundamentos da hermenêutica desde cedo. Resgatar a centralidade da palavra com profundidade. É difícil, porque nem no secular acontece mais isso. A igreja tem que despertar. Eu não falo isso de uma igreja específica. Eu falo da igreja de Jesus Cristo na terra. Então, precisamos estar alerta para isso. Mas vamos lá. É uma matéria um pouco difícil. Eu vou tentar trazer do modo mais prático possível. Coisas que estudei há 20, 30 anos atrás, do português, né, nosso. Métodos de interpretação. É muito usada a questão da hermenêutica, a questão do direito. Né, os advogados, aqueles termos, né, o juridiquês. Como entender a intenção do autor. O lexo é as palavras individualmente. A sintática, a função de cada palavra dentro da frase. Porque as formas literárias, ela tem a prosa, tem a poesia, que é linguagem figurativa frequente, né, que acontece. Apocalíptica, que tem muito simbolismo. Então a gente tem que começar pelo mais fácil e ir caminhando. Imagine você começar a ler a Bíblia de Apocalipse, aí abrir lá, dizer que Jesus, a boca dele saiu uma espada. Ah, Jesus estava com espada na boca, saindo? Tem que entender o simbolismo. Qual o tipo da linguagem? Então, são uma linguagem simbólica, então você tem que entender. Não a interpretação literal. É preciso analisar essas denotações de palavras antigas, estudar o uso delas em outras literaturas antigas também, analisar sinônimos, antônimos, estudar a etimologia das palavras, que significa a origem delas, e principalmente descobrir os significados da palavra na época do autor. Ferramentas como concordâncias, quais são os outros textos que falam essa mesma palavra. Como descobrir essa denotação intencional no contexto? Ver definições ou explicações dadas pelo próprio autor. Então, nessa questão da interpretação do texto, é muito importante determinar primeiro se a palavra está em uma forma de figura de linguagem. Para isso, a gente tem que olhar passagens paralelas, fazer análise teológica, entendendo como essa passagem se enquadra num padrão total da revelação de Deus. E qual é esse padrão? Fazer essa pergunta prévia. Qual é o padrão de Deus? Qual é o padrão de Deus? É o enredo divino que une toda a Bíblia. Toda a Bíblia é unida em um tema só.
é Deus se revelando ao homem para salvá-lo e glorificar o seu nome por meio de Jesus Cristo. É importante a gente entender esse modelo. Essa análise literária, ela ajuda a gente identificar o gênero literário. É uma história? É uma passagem histórica? É uma passagem narrativa apenas narrando algo? Foi uma carta? É uma poesia? É um apocalipse, como no caso do Apocalipse, são simbologias, imagens figurativas? Para entender, a partir daí é que a gente vai conseguir interpretar a passagem. Sem essa análise prévia, a gente não vai conseguir entender o texto. Tem alguns métodos, outros métodos também de interpretação, a qual é o método analítico. Ele divide e interpreta o texto, vai dividindo o texto ali e interpretando. O sintético, que é uma visão global do livro. Temáticos, ele estuda por assuntos, como é o caso da teologia sistemática. Ela pega o estudo por temas, tema salvação, tema pecado. Então os temas, os principais temas são os princípios de Deus ali, você vai pegando ali, a graça de Deus, o tema sobre a graça, tema sobre a salvação, depois obras do Espírito Santo, aí que a gente pega lá a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a soteriologia, a gente lê lá a antropologia. Então são temas que a gente vai dividindo e fazendo. Tem o biográfico, que é o estudo do personagem, você vai ali estudar sobre Davi, né? Desde quando ele estava lá nos pastos, lá cuidando das ovelhas do pai, até quando ele vira rei de Israel, a sua queda e tal. Então você vai fazer a biografia de Davi. O modo indutivo, observação direta no texto. Tem texto que você lê ali, Jesus chorou. Você já induz ali, não, Jesus chorou. Automaticamente o texto ali não tem interpretação, já é um texto revelado, mas nem todos são fáceis assim. Tem texto que precisa realmente um contexto geral para você conseguir entender. Esses métodos vão facilitar a sua compreensão e também a sua aplicação dos textos. Você, para ser salvo, para entender a obra de Deus, basta o Espírito Santo tocar. Se você escutar, como eu digo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que nele crê não pereça e tenha vida, mas tenha a vida eterna, você com o Espírito Santo ali, você recebe a sua salvação. Mas se você quer ser um pregador do Evangelho, se você quer ser um ganhador de almas, você quer ser sábio, que a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Então, a partir do momento que você ganha alma, como é ganhar a alma da pessoa? Não. A alma ali está falando de vidas. Almas de vidas. Então, assim, tudo isso são contextos que a Bíblia coloca. Tem vários exemplos na frente que vai dizer a carne. A palavra carne na Bíblia pode significar o tecido muscular, a carne, ou vai tratar a carne como uma figura de uma pessoa, ou vai tratar como uma pessoa como um todo. Então, é importante estudar essa palavra, como ela está inserida num contexto, o que é que ela quer dizer na frase. Fazendo essa observação mais uma vez, a questão da hermenêutica, a interpretação do texto, está complicado hoje até nas coisas seculares. O professor passa uma prova na escola, manda interpretar o texto, a pessoa não sabe. Quando chegar na Bíblia vai ter a mesma dificuldade. Eu sei que algumas pessoas é por falta de oportunidade, às vezes nasceu numa situação difícil, não teve a oportunidade de estudar, porque ou estudava ou trabalhava, ou comia ou estudava. Então, assim, a pessoa às vezes teve que trabalhar para se manter, para sobreviver, não teve o acesso à educação. E quando tem acesso, às vezes a educação não é de qualidade. Mas é importante, se você tem essa oportunidade, você está estudando esse vídeo, tire um tempinho para estudar a palavra de Deus, e usando essas ferramentas, que é a hermenêutica, é a ferramenta, é essencial ser usada, porque o pecado obscureceu o entendimento humano, tornando necessário um esforço. É preciso fazer um esforço para evitar erros de interpretação da Bíblia. Na passagem de 2 Pedro 3,16, diz assim, entre os quais há pontos difíceis de entender. Pedro falando que Paulo teve escrito que as pessoas mudavam esse sentido das coisas. Então, assim, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem
como também as demais escrituras. E a Bíblia diz, e fazem isso para a própria destruição. Então, o perigo está aí também, porque a gente não está lendo uma prova que a gente vai tomar 0 e depois vai fazer a recuperação, não. A gente está tratando aqui do homem. Nós estamos falando de juízo. Nós estamos falando de para onde vamos nós. Então, a nossa conduta é muito importante em relação a essa questão também espiritual. Devemos ficar atentos, porque estamos falando de vida ou morte. Ufa! É muita coisa para se falar e eu fico tentando escolher, resumir ao máximo e trazer uma linguagem que fique fácil para equiparar, para que todos possam entender o texto. Então, essa foi uma jornada aí rápida sobre a história da interpretação, né, e pela metodologia proposta. E vamos lá, você está achando até aqui? Vamos agora para a exegese bíblica. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, falando agora sobre a exegese bíblica. A exegese é extrair o sentido do texto. O que o texto realmente quer dizer. Você retirar, conseguir tirar o que o texto está falando, você está fazendo a exegese. No caso da Bíblia, requer atenção ao contexto histórico e gramatical. Como já falamos, a questão histórica, a questão linguística, né, a questão cultural. Então você analisar esses pontos. Ter o entendimento das palavras, se possível, consultando o original. Hoje tem aplicativos da Bíblia aí, que você pega aquela palavra ali e já consegue ver ela no sentido, na linguagem original e o sentido daquela palavra. Mas o importante é saber, né, identificar qual a intenção do autor. Aquele livro trata sobre o quê? O exemplo claro de fazer uma exegese, aqui em João 14,6, mostra que Jesus é o único caminho ao Pai. Isto não é uma opinião ou uma sugestão, é uma afirmação que Jesus Cristo é exclusivo. É uma afirmação que o próprio Jesus falou da questão da exclusividade. Eu sou o caminho. Não tem brechas para interpretação. A interpretação aí é literal. Ele é o caminho, ele é a vida. Então não tem vida, não tem caminho sem Jesus. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre exegese bíblica. Não é exegese. Falamos na disciplina anterior, né, da exegese, né, com EI, exegese, que é botar coisa no texto, mas vamos fazer a exegese, que é retirar realmente o sentido do texto. Isso que significa exegese. Essa atenção, ela deve olhar com cuidado sobre a questão histórica e a questão gramatical também. Entender as palavras, se possível, consultar os originais. Tem hoje os aplicativos que você clica lá na palavra e automaticamente vai a tradução dela, a linguagem original dela, lá no grego ou no hebraico. Então, já diz o sentido da palavra, o que aquela palavra quer dizer. Mas não se preocupe muito com isso também, porque também tem bíblias hoje de estudos boas e você pode estar tendo a interpretação correta. Só em você não ter a intenção de deturpar o texto, nem trazer para um benefício ou um proveito próprio, dá para você, com um coração sincero, como eu sempre digo, com um coração sincero e a leitura dedicada ali, você vai conseguir compreender. Porque o Espírito Santo vai estar do seu lado para orientar. Mas o que você puder usar de ferramentas, faça isso para o seu bem. Principalmente se você quer ensinar. E quem deseja ensinar, tem um preçozinho também que se deve pagar por isso. A identificação da intenção do autor. Precisa ser feita essa identificação. Qual é a intenção do autor? Um exemplo aqui, ó. João 14,6 fala, Jesus falando, eu sou o caminho ao Pai. Ele não está dando uma opinião, nem está fazendo uma sugestão. Ele está fazendo uma afirmação. E essa afirmação é uma informação exclusiva do próprio Jesus Cristo, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem outro caminho.
Então você não tem como fazer uma exegese aí, exegese com I. Você vai ter que fazer uma exegese, fazer uma exegese com X, entendeu? Então isso é uma afirmação que você não pode mudar. É importante entender a profundidade disso. Tem coisas que são simples, mas tem texto que vai precisar de um estudo mais aprofundado e vai precisar de algumas regras para se seguir ali. Use o sentido literal sempre, salvo a identificação clara, que é uma figura de linguagem. Num exemplo que demos aí, não cabe interpretação. O texto é literal. Jesus é o caminho e a vida. Ele é o único. Então, considere o contexto imediato e o contexto remoto. A clareza de um texto ilumina os outros textos. Quando você vê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então, quando você vai ler lá, não é por obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2:8, mas é dom de Deus, pela graça, deu seu Filho Jesus. Então, um texto ilumina o outro texto. Então, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Toda a doutrina deve estar fundamentada em outras passagens. A Bíblia sempre tem versículos e textos confirmando outros versículos e outros textos para dar o sentido geral do objetivo da qual está proposto. Devemos consultar passagens paralelas. Devemos comparar passagens que se referem umas às outras, que têm alguma relação, que tratam do mesmo assunto. De alguma forma, elas estão ligadas. Porque, como diz lá em 1 Coríntios 2:13, você compara as coisas espirituais com as coisas espirituais. Tem coisas ali, tem coisas na palavra de Deus que, com a ajuda do Espírito Santo, e você entendendo, não lendo a Bíblia como uma história, um livro comum, mas como um livro da verdade, um livro divino. É um livro humano, mas também é um livro divino. Então você deve entender isso. Devemos evitar erros, como usar textos isolados. Eles devem ser evitados para não partir do princípio de texto isolado e acabar deturpando o texto. Então é importante, quando você for ministrar, quando você for estudar a Bíblia, ler uma frasezinha, leia o que vem um pouquinho antes, leia o que vem um pouquinho depois. Tente comparar com outros textos e você vai ficar maravilhado com as revelações que Deus vai te dar. O gozo, a alegria, o prazer em meditar na palavra, em se encher de alegria e renovar a sua esperança. E o texto ele se renova a cada dia, trazendo sempre ânimo e força para nós. Tem um método de estudo indutivo, ele é baseado no Espírito Santo, ilumina quem examina as Escrituras com sinceridade, como eu falei, um coração puro. Se você tiver essa sinceridade, esse coração puro aí, a maior parte da Bíblia ela é compreensível para quem lê. Ela é compreensível. Basta ter o exemplo lá dos bereanos. Paulo pregava, mas eles consultavam a palavra. O pastor prega na igreja, o versículo ali, um sermão temático, mas é bom, não só tem uns que têm preguiça até de abrir a própria Bíblia durante a citação. Quando receber agora um versículo, quando você receber agora um versículo, faça isso aí, Pegou, vai lá na Bíblia, aí lê, vê o que vem antes, vê depois. Pega essa mensagem do celular que você recebeu de um versículo, vai lá e olha o antes e o depois, vê o contexto, tenta achar outro texto, faz esse exercício aí para comparar. Ou até antes de mandar para alguém, lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois. Com isso aí, você vai fazer igual os bereanos. A cada dia eles iam lá, pesquisando para ver se tudo Paulo dizia se era aquilo mesmo. E eles viam que tinha. E isso eles levaram um título, levaram títulos de nobres. Então, caro colega, caro irmão, seja também um nobre, venha estudar a palavra, venha conferir com a Escritura. Paulo estava lá em Bereia e disse, vocês não são como de Tessalônica não, que comia tudo lá, não examinava nada. É um dever nosso examinar a Bíblia. As obras literárias têm partes que formam um todo, em uma ordem crescente de complexidade. Então, quando você lê ali que Deus amou o mundo de tal maneira, aí você começa a ver o plano.
Às vezes você pega um versículo lá no Antigo Testamento e o julgamento de Deus ali, você, poxa, Deus foi tão severo, aquele matou tantos mil. Rapaz, quando você começa a ler, eu tenho certeza, quando você lê, você vai dizer assim, se fosse eu, já tinha, ó, Deus é paciente demais, Deus é amoroso, eu já tinha destruído esse povo há muito tempo. Por isso, quando perguntaram a Davi na mão de quem ele queria cair, ele diz, eu quero cair na mão de Deus, que eu sei que ele é um Deus que tem misericórdia. Você acha que Deus é duro em alguma situação? Você não sabe o que é o homem. É bom a gente conhecer a palavra como um todo e não como uma parte. Porque as partes, ela tem um todo. É importante você estar contextualizado nas passagens bíblicas. Sobre esses métodos indutivos, de você mesmo ir lá, é induzido a ler e você mesmo interpretar, uma sigla EBI, Estudo Bíblico Intuitivo, ou Indutivo. É a parte que organiza em frases, períodos, parágrafos, seções e, finalmente, a obra completa. Como é feita esse estudo bíblico indutivo? A palavra é a menor unidade ali, ó, é a unidade menor. A frase é com o sentido completo, completou a frase. Tem o período. O período é a reunião das frases em uma oração com o sentido completo. Tem os parágrafos, que é um discurso ou um capítulo com o sentido completo, geralmente iniciados com mudança de linha. Olha um livro como ele é, tem a palavra, e aí você pega a frase faz o parágrafo, e aí vai. Aí divide os capítulos, e aí está o livro completo. Toda seção, ela tem partes, e essas partes são divisões de uma obra, mas você também, ao juntá-la, você tem a parte completa. Então a Bíblia não é para você escolher algumas partes. A Bíblia não é para ser dividida em caixinhas de promessa, só com textos que te traz afago. Não, a Bíblia, ela traz correções. E a Bíblia diz que só é corrigido aquele que Deus tem por filho. Então, se você é filho de Deus, você vai ter correções. Eu vou ter correções. Vamos falar agora sobre mais algumas regras fundamentais na interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a Bíblia, isso aí já falamos. Sempre que possível, deixe que um texto mais claro explique um texto mais difícil. Você começa com o mais fácil, depois você vai ali no mais profundo. Sentido usual e sentido comum de palavras. As palavras devem ser entendidas como eram usadas originalmente. Exemplo, o que eu falei ali, da carne. Pode significar corpo. Em Gálatas, a carne, ela fala de desejos humanos ou da humanidade. Isso depende de um contexto. Uma mesma palavra, ela pode ter contexto, pode mudar o significado, a depender de onde ela esteja encaixada. Quer ver eu dar um exemplo para ficar mais claro aqui? A fé. A fé em Gálatas, ela fala de doutrina, na doutrina da fé. A fé em Romanos 14, 23 fala de uma convicção pessoal. Uma, ela fala da doutrina cristã, a outra fala da convicção. A mesma coisa também acontece com graça. Graça em Efésios 2,8 fala de uma salvação imerecida. Já em Atos, fala da mensagem do evangelho da graça. Então, você vê que ela pode mudar o significado conforme a frase. Não sei se ficou claro para vocês, mas a depender onde a palavra está inserida, dentro da frase você vai entender o que aquela palavra está querendo dizer. Então, resumindo, exegese. Exegese é descobrir o significado original do texto bíblico. É indispensável para evitar heresias e interpretações superficiais. Viu como a interpretação aqui está ligado com o tema? A teologia sistemática ela é boa por causa disso. A gente falou de heresias. E agora estamos vendo aqui o remédio. Como fazer para não cair em heresias. É fazer o estudo hermenêutico, trazer a exegese da palavra. Fazer o estudo usando todas as ferramentas a nós disponibilizadas. Vamos fugir de interpretações superficiais. Você fazendo a exegese, ela precede
a aplicação. Primeiro você compreende o que Deus quis dizer ali. Depois você aplica. Esse é o correto. Em resumo, a apostila nos apresenta diferentes maneiras de estudar a Bíblia. Desde a análise detalhada de textos até a visão geral do livro. Você estuda a palavra, a frase, e ali vai fazendo, né, a parte, o parágrafo. Depois vai juntando, aí você tem a compreensão do livro como um todo. Esse estudo pode ser por temas, pode fazer bibliográfica, é a exploração da vida de personagens. O método indutivo enfatiza a leitura direta e a compreensão progressiva a cada texto. Você começa a ler ali, ó, João, aí vai entendendo. Aí quando você chega no final, você tem uma visão completa do livro, que o livro quis dizer. Cada método oferece uma perspectiva diferente para enriquecer o nosso entendimento da palavra de Deus. Então tudo isso aí não é para sermos mais inteligentes do que todo mundo, nem para sermos melhores do que todo mundo, não. É apenas para nos enriquecer. E Deus dando esse entendimento para você, te chamando, se você está nesse vídeo, é porque Deus quer que você também se debruce em olhar com responsabilidade. A gente vê Esdras lá no capítulo 9, se dedicando a estudar a palavra e trazendo para aquele povo. E quando ele se dedica e traz para o povo, há mudança naquele povo, há conserto. Aí a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ela acontece. Para acontecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que estar dentro do que o livro quer trazer. Que é a graça, que é a salvação, que é o perdão de pecado, que é a vinda de Cristo, que é a redenção, que é a justificação. É importante. Vamos para o próximo tópico, mas eu quero que, como eu digo, me fazer compreendido por todos. Então, tentando trazer aqui resumo do resumo, só para te mostrar o quão rica é a palavra de Deus. Quão importante é a hermenêutica, se ela é importante para o mundo secular, para o meio jurídico, para a interpretação de um texto na escola, um texto escolar. Imagine para a nossa vida, para a nossa salvação, para nós e o nosso Deus, o que Ele quer nos revelar. Então, se dedique e vamos dar seguimento ao nosso estudo. No próximo bloco agora vamos falar sobre figuras de linguagem que é usado na Bíblia para trazer uma compreensão melhor dos textos. Pessoal, começando agora mais uma aula, desta feita a quinta aula da nossa disciplina Hermenêutica Bíblica, do nosso curso teológico básico. Vamos agora falar sobre figuras de linguagem. Elas são figuras retóricas na Bíblia. As figuras de retórica na Bíblia são figuras de linguagem que enriquecem o texto bíblico com expressões simbólicas, expressões poéticas, expressões impactantes. Conhecê-las ajuda a evitar interpretações literais incorretas, também para aprofundar a nossa compreensão. Vamos agora falar das principais figuras e vamos também dar exemplos bíblicos para a nossa melhor compreensão. A metáfora, ela compara diretamente duas coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, em João 15. Então ele estava comparando duas coisas, que ele era a videira e nós somos o ramo, somos a vara a qual nós somos ligados nela. Do que ela usa parte pelo todo ou vice-versa. Quando fala todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, como está lá em Filipenses 2, está dizendo que toda língua e todo joelho está representando todas as pessoas da terra. A metionina substitui a causa pelo efeito, ou símbolo pela realidade. O exemplo é a ceia. Ele diz, bebei dele todos. Está falando ali em Mateus 26, 27. Refere-se ao conteúdo do cálice, o vinho que simboliza o sangue de Cristo. A prosopopeia, ela dá vida a coisas inanimadas. Um exemplo disso em 1 Coríntios 15, 55, onde diz,
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo perguntando à morte, onde está o teu aguilhão? Então é uma linguagem figurativa. A ironia afirma o contrário do que se quer dizer, com intenção clara. Quando Elias estava ali, no capítulo 18 do seu livro, no livro de Reis, no capítulo 18, Elias está ali e fala, clamai mais alto. Ele estava falando sobre os profetas de Baal, clamar ao Deus Baal. Era uma ironia, dizendo, grite mais alto, possa ser que ele esteja dormindo. Então, olha as palavras como enriquece o texto. A hipérbole, ela é um exagero intencional para efeito emocional. O salmista, no Salmo 119, 136, ele diz que rios de lágrimas correm dos seus olhos. Olha que coisa, isso é para enriquecer, deixar o texto belo. Você vê como a Bíblia é um livro lindo para ser lido. Então, larga celular, larga o WhatsApp, larga essas coisas aí que tomam o teu tempo e vai para conteúdo que te edifica. Olha aqui quantos trechos maravilhosos, poéticos, figurados, você pode estar aprendendo verdades. Alegoria, são várias metáforas conectadas. Um exemplo disso é a parábola do semeador, em Mateus 13, do 3 ao 23. A semente, o solo, os pássaros, os espinhos representam tipos de ouvintes diferentes e a reação que eles têm em relação à palavra de Deus. Que coisa linda. Fábula narra com personagens simbólicos, como plantas, animais. O exemplo é no livro de Reis, quando aquele diálogo do cedro e o cardo conversando, ali o rei Jeoás usou essa fábula para explicar algo. Outro exemplo também, quando Jesus disse que vai separar os bodes da ovelha, ele está falando ali de pessoas e não de animais, né? No caso ali, animais e plantas, dois exemplos. Está falando de pessoas. Enigma, frases enigmáticas com sentido oculto. Um exemplo do enigma, em Juízes 14, 14, lá quando fala que do comedor saiu comida. Ali está falando do leão morto, a qual tinha um enxame ali no cadáver, ali de mel. Então, olha lá, do comedor saiu comida, do leão tinha lá um enxame lá nas ossadas do leão. Então, olha que enigma, né? Tipo, são tipologias também que são usadas. Pessoas ou objetos do Antigo Testamento que prefigura algo no Novo. A gente vai ter uma matéria só de tipologia bíblica. Um exemplo, a gente lê João 3,16, né? Que Deus amou muito a maneira, mas quando você vai ali no 14, nos versículos antes, diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que está lá em Números 21, estava sendo uma tipologia, aquela serpente ali levantada, era uma tipologia de que Jesus seria levantado para que todos aqueles que nele crêem não pereçam. Aquela serpente ali de metal, quando o povo olhava, o povo não morria. Então, olha a tipologia apontando para Cristo. A interrogação retórica também. Pergunta feita para provocar reflexão, não para obter resposta. É apenas para despertar na pessoa uma observação. Acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam para ele dia e noite? Está lá em Lucas 18:7. Está só ressaltando que Deus vai escutar, Deus escuta os seus, não escutará? Apóstrofe fala diretamente como algo ausente ou inanimado. Quando fala a espada do Senhor, a espada do Senhor, Jeremias falando. É como se tivesse a espada falando, mas aí é apenas uma apóstrofe. Antítese contrasta fortes ideias da mesma frase. Deuteronômio, quando Deus está dando ali as sentenças, diz assim, ó, isso aqui, a vida e o bem, escolha, a morte e o mal. Então são coisas bastante distintas. Antítese, ele traz esse contraste forte entre antônimos, com coisas totalmente contrárias. Provérbio, ditado popular com sabedoria prática.
quando Jesus fala, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra, em Mateus 13:57. Às vezes a gente até usa, né, quando diz assim, quando alguém não nos reconhece, a gente fala assim, o profeta de casa não tem honra. É um provérbio. Paradoxo, afirmação também que parece contrária, mas traz uma verdade profunda. Quando Paulo diz, quando sou fraco, então sou forte. Olha que paradoxo. A conclusão, dominar essas figuras é essencial para evitar interpretações literais erradas, não pegar uma coisa figurada e usar como literal e ter um entendimento errado. Quando fala ali que somos plantados como árvores junto a ribeiros de água, que nossas raízes não quer dizer que vai nascer raiz nos nossos pés. Está falando que estamos alicerçados ali, ó, na palavra de Deus e vamos produzir frutos. Olha que quanta riqueza. Entender o tom e a intenção do autor bíblico é importante para entender essas regras. Aplicar com sabedoria a mensagem à vida do leitor. Isso aí ajuda a nos trazer reflexão e meditar de maneira mais ampla sobre as verdades bíblicas. Compreender essas figuras também impede exageros e também interpretações equivocadas. Quando também diz aquela parte ali da Bíblia que o filho pródigo desejava comer o que dos porcos sobejavam. Quando você entende que o porco era a coisa mais imunda que tinha para o povo de Israel, aí você vê que aquele filho pródigo, o resto da comida do porco, nem o porco era interessante, imagine o resto da comida do porco. É muito lindo a Bíblia. Você se debruce desse livro, é muito gostoso ler. Eu te sugiro você estudar a Bíblia. Inclusive, se você quiser, eu te indico grupos de leitura, o qual meu cunhado Helder tem, e já está há 4 anos lendo a Bíblia, de forma que lê e as pessoas interagem, tiram dúvidas. Então, ou também você pode criar o seu próprio grupo de leitura, chame uma pessoa amiga, leia a Bíblia junto. Eu lhe afirmo, você só irá crescer no conhecimento e também na graça. Devemos também evitar erros, fazer alegorias sem necessidade, ignorar o contexto, isolar textos de seus contextos, também aplicar promessas específicas como promessas universais, substituir a exegese, é o que o texto realmente quer dizer, por uma exegese, que é a sua opinião pessoal. Não pode fazer isso. Quer ver um exemplo? 2 Coríntios 3:6, quando disse que a letra mata e o espírito vivifica. Tem gente que usa a letra como não querer estudar a palavra de Deus, que vai morrer. Aonde isso? Muito pelo contrário. Alguns pensam que esse versículo condena a interpretação literal da Bíblia. No entanto, o contexto mostra que a letra se refere à antiga aliança, a lei de Moisés gravada em pedras, que está lá no versículo 7 de 2 Coríntios 3, e também revela que o pecado traz condenação. O contraste disso que o Espírito vivifica é o contraste com a nova aliança em Cristo, que pelo Espírito traz vida. Paulo não estava falando sobre interpretar literalmente, se você ler você vai morrer. Não, está falando que era para interpretar as coisas espirituais pelas coisas espirituais. Evite fazer também fenômenos e experiências de personagens bíblicos como regra para os dias de hoje. Um exemplo é Jeremias 29:11. Eu sei bem os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos não de guerra, mas de paz. Pensamentos bons e não os maus. Ali você tem que ir para o contexto de Jeremias 11. Estava falando daquele povo que estava no cativeiro e que estavam consultando profetas. Eles só queriam ouvir o que eles queriam. Vamos falar agora aqui sobre algumas atitudes que nos ajudam a compreender a Bíblia. Atitudes que devemos ter de coração e de espírito. Atitudes do coração para entender a Bíblia. Assim como precisamos de um certo olhar para apreciar poesias ou uma mente aberta para a filosofia, o estudo da Bíblia também exige uma postura especial do nosso coração. A gente tem que ter a intenção também, prestar atenção e também ter a intenção do que o texto quer dizer. Um espírito respeitoso devemos ter em relação à Bíblia.
Imagine um filho que não respeita o pai. O que o pai falar, ele vai dar valor àqueles ensinamentos se ele não respeita? Da mesma forma, a Bíblia, ela é a revelação de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai. Então devemos abordá-la com um profundo respeito. Outra coisa, a Bíblia diz em Isaías 66, 2, que Deus olha para aqueles que são humildes, contritos, que tremem diante da sua palavra. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor também não rejeita. Então, tenha um espírito respeitoso. Outra postura que devemos ter em relação a isso é um espírito dócil. Isso significa que devemos deixar de lado a teimosia, a obstinação diante do que Deus nos revela. Precisamos receber a palavra com mansidão, ou seja, com humildade e também com disposição de aprender. Tiago 2,11 dá esse exemplo. Um espírito também amante da verdade. Nosso coração deve desejar conhecer a verdade. Jesus falou sobre isso em João 3, 19 a 21, mostrando que aqueles que amam a verdade, eles se aproximam da luz, que é a revelação de Deus. Um espírito paciente. Estudar a Bíblia é como um garimpeiro. Ele está ali, garimpando, procurando um metal precioso. Ele precisa cavar, mexer a terra com diligência, com paciência. Da mesma forma, devemos procurar ter essa paciência para entender as verdades que Deus tem para nos revelar, mesmo aquelas que parecem profundas e até difíceis de entender, mas você vai compreender, buscando como um garimpeiro. O espírito também devemos ter uma coisa que devemos ter é o espírito prudente. Devemos começar pelo mais simples e avançar para o mais complexo. Não adianta você agora já querer começar a ler, você que nunca leu, já começar querendo interpretar Apocalipse. Vai ficar um pouco difícil, vai dar um nó na sua cabeça. É preciso compreender, aprender que qualquer assunto novo, começamos sempre pelo básico. A Bíblia também nos aconselha a pedir sabedoria a Deus quando necessitarmos dela. Tiago 1,5 fala isso. A gente reconhecendo que a nossa compreensão vai vir dele. Em resumo, para estudar a Bíblia de uma forma eficaz, precisamos nos aproximar dela com respeito, humildade, amor pela verdade, paciência, sabedoria, buscando sempre a orientação de Deus. Porque, como dizemos sempre, que a Bíblia é um livro que o autor ele vai estar do seu lado. Então, tenha um coração cristão para entender a Bíblia. Tenha essa humildade e o desejo sincero de aprender, que Deus vai te esclarecer tudo. Os métodos da hermenêutica são um caminho para entender a Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui. A hermenêutica é como você vai fazer uma prova do Detran. Então você vai lá primeiro passar pela parte teórica. Você vai estudar lá as leis de trânsito, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E depois você vai para a aula prática, que vamos estudar na próxima disciplina, que é a exegese. A exegese é como se fosse a aula prática. A gente vai entrar pegando alguns textos, estudando e mostrando as riquezas que você pode extrair daquele texto ali na parte prática. A hermenêutica, o texto nos diz que ele é uma forma organizada, passo a passo, de fazer algo com um objetivo. Isso é a parte teórica. Ao longo da história, estudiosos buscaram diferentes métodos, testaram métodos e foram para tentar descobrir esses tesouros que contém aqui na Bíblia. São tesouros que, não é tesouros que a prata e o ferrugem, que há de se perecer, mas coisas incorruptíveis. São essas coisas que Deus tem para nós. Vamos fazer o nosso encerramento ressaltando, mais uma vez, interpretar a Bíblia exige zelo, oração e estudo. A hermenêutica não é apenas a técnica, mas também é uma submissão à autoridade das Escrituras. Você vai vir estudar com um método ali, como já falamos durante todas as aulas aqui anteriores dessa disciplina de hermenêutica.
Precisamos ter, como falamos, a humildade e a dependência do Espírito Santo na interpretação. O que estudamos aqui são apenas ferramentas e orientações que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia de maneira mais segura e fundamentada. De forma alguma, esses métodos e regras substituem a prática mais antiga e eficaz. Qual é a prática mais antiga e eficaz? É a leitura, de novo, humilde, acompanhada de oração, acompanhada de jejum e total dependência do maior intérprete da Bíblia Sagrada. Quem é esse intérprete? Já falamos, é o Espírito Santo. Você busque o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, nessas últimas palavras que ele estava falando ali, que ele ia para o Pai, que não deixaria órfão, que ia enviar o Consolador, que não estaria só no meio de nós, estaria em nós. Então, o Espírito Santo está em você. Então, você vai, com a ajuda dele, entender tudo. Porque tem uma recomendação e uma advertência na Bíblia, de 2 Timóteo 2,15, que devemos procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que sabe ir cortando ali e fazendo as ligações corretas da palavra, não botando o nosso pensamento nela, mas o pensamento dela para aplicar a nossa vida e ser uma maneira de conduzir a nossa vida para alcançarmos a tão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos encerrar aqui, meu povo, desde já desejando que Deus te abençoe grandemente nessa jornada que estamos caminhando junto de aprofundamento da palavra. Dizendo para vocês que compartilhe esse vídeo. Isso aqui, queridos, não é um trabalho para se aparecer ou para querer ser melhor, como sempre ressalto. É um trabalho apenas para chamar os meus irmãos para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Porque a única coisa que devemos guardar é a palavra de Deus, porque ela dura para sempre. É através dessa palavra que vamos alcançar o objetivo final da nossa vida, que é viver dias bons, que é viver dias de esperança e também viver dias de fé inabalável. É isso que eu desejo para você. Fica aqui o grande abraço do seu irmão Alexandro. Convide pessoas para estudar. Logo, logo, possa ser até quando você esteja assistindo esse vídeo, já estaremos com as aulas presenciais para quem mora em Camaçari. Até a próxima. Próximo vídeo, exegese bíblica.